O ministro Alexandre de Moraes acaba de conceder prisão domiciliar ao general Augusto Heleno, condenado pela trama golpista. Acabou de passar por uma perícia da Polícia Federal, não, da Polícia Militar, né? Para atestar se ele realmente tem a doença de Alzheimer, que ele alegou, a sua defesa alegou que ele teria essa doença, que, portanto, em função da sua idade avançada e desse diagnóstico, ele deveria ir para a prisão domiciliar. O resultado dessa perícia chegou nas últimas horas nas mãos de Alexandre de Moraes, que agora chega, então, com essa decisão. Breaking news aqui no Hora H. Eu já vou chamar Pedro Venceslau, que está aqui comigo. Pedro, de alguma forma, a gente já podia esperar que isso fosse acontecer e agora fica óbvio que o ministro estava apenas aguardando a leitura da perícia, que, aliás, ficou sob sigilo. Nós não tivemos acesso ao resultado da perícia. Já era esperado, a gente não se sabia ao certo quando que foi o diagnóstico, porque ele chegou a dizer que tinha sido, acho que 2022, depois os advogados disseram que ele foi diagnosticado mais recentemente. Mas o fato é que o Alzheimer é uma doença que exige um tratamento muito específico e também convívio familiar é muito importante. Então, o isolamento agrava mais o estado de saúde de quem tem esse tipo de doença. Então, a expectativa já era essa, faltava apenas essa perícia feita agora pela polícia, que constatou aquilo que os médicos e a defesa de Augusto Heleno já tinha apresentado, que é o diagnóstico de Alzheimer. E a pergunta que fica no ar é se essa decisão do Alexandre de Moraes pode sinalizar para o mesmo caminho em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. São casos completamente diferentes. No caso de Augusto Heleno, não havia outra opção, o ministro Alexandre de Moraes, mas no caso de Jair Bolsonaro, sim, pode haver uma outra opção, que é ele fazer o tratamento, continuar com a presença de médicos 24 horas por dia na superintendência da Polícia Federal. A defesa de Jair Bolsonaro, os familiares e o mundo político todo da direita pressionam muito o STF para que conceda também a Jair Bolsonaro essa prisão domiciliar. Ele vai passar por uma cirurgia que não é considerada de maior gravidade, mas devido à situação dele de saúde decorrente da facada e à idade dele, qualquer cirurgia é sempre considerada muito delicada. Então ele deve passar o Natal no hospital, o Natal e talvez até o Ano Novo. E agora, com a decisão do Heleno, muita gente interpreta que esse pode ser o caminho também para Jair Bolsonaro, né, Thaís? Olha, eu estou aqui com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vou ler rapidamente para vocês esse início. O ministro fala que trata dessa ação penal de Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Ele foi condenado a 21 anos, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão e 2 anos e 1 mês de detenção. Ele foi encaminhado ao Comando Militar do Planalto no dia 26 de novembro deste ano e foi submetido a exame de corpo de delito. A defesa, nessa mesma data, fez o pedido, então, em caráter de urgência, à concessão de uma prisão domiciliar humanitária em razão do seu estado de saúde e idade avançada. E aí, portanto, começa todo o processo, então, de perícia, avaliação dessa perícia e hoje, então, com o resultado da perícia em mãos, o ministro Alexandre de Moraes determina a prisão domiciliar de Augusto Heleno. Foi um dos principais personagens, gente, do governo Bolsonaro. Participou, segundo as provas e toda a investigação do Supremo Tribunal Federal sobre a trama golpista, teve uma participação direta, não só na concepção, mas também na atuação ali junto com todos os outros condenados e agora, portanto, recebendo esse benefício de Alexandre de Moraes por causa da sua idade e do tratamento de Alzheimer. Como disse Pedro Venceslau, é uma doença que demanda a presença familiar, é uma doença em que a pessoa vai perdendo a conexão, vai perdendo a capacidade cognitiva, vai perdendo a memória, vai se distanciando da realidade, mesmo que esteja sob condições clínicas melhores, ainda assim é uma doença que pode se acelerar com o isolamento e com a prisão. E a gente considera aqui que a reclusão de
de Augusto Heleno, diferente, inclusive, da reclusão a que está submetido o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está numa cela, ou numa sala, na verdade, não é uma cela na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Augusto Heleno está no comando do Planalto, no comando militar do Planalto, numa condição um pouco melhor, mas ainda assim agora recebe essa concessão do ministro Alexandre de Moraes para ir para casa e receber, então, o seu tratamento no que a gente chama de prisão humanitária domiciliar.